No filme A Chegada, a humanidade entra em contato com uma espécie alienígena, mas eles não trazem armas, não trazem tecnologia avançada. Eles trazem uma linguagem, um sistema de símbolos circulares sem começo nem fim. E conforme a linguista vivida por Amy Adams aprende a pensar nessa nova língua, algo muito estranho acontece. Ela passa a perceber o tempo de forma radicalmente diferente. Passado, presente e futuro deixam de ser uma linha reta e ela se torna uma mente que de certa forma consegue ver o futuro. No começo isso parece só ficção científica, um artifício narrativo elegante. Mas e se eu te dissesse que essa ideia não é só uma metáfora? E se a linguagem realmente tivesse o poder de reescrever a realidade percebida? Ao longo desse vídeo a gente vai conectar essa ficção a algo muito real e muito atual. Primeiro, a gente vai mostrar como mudanças aparentemente simples na linguagem já alteraram radicalmente a forma como os humanos veem o mundo, de cores que simplesmente não existiam até a própria distinção entre o verde e o azul. Segundo, a gente vai ver como a inteligência artificial, inicialmente limitada à linguagem humana, está começando a criar linguagens próprias, dialetos de bits, multimodalidade, formas de representação que nós já não conseguimos interpretar completamente. E terceiro, porque tudo isso sugere que o maior salto de IA, a chamada inteligência artificial geral, talvez não venha de mais dados nem de mais poder computacional, mas de algo muito mais sutil e muito mais difícil de controlar, uma mudança de percepção cognitiva. E é aqui que A Chegada deixa de ser um filme sobre alienígenas. Talvez ele seja uma das melhores profecias que temos sobre o futuro da inteligência. Um futuro onde uma mente, ao aprender uma linguagem que não foi feita para humanos, redefine o que significa limite. A gente costuma pensar na linguagem como uma simples ferramenta de comunicação, algo que serve apenas para descrever uma realidade que já existe. Mas essa ideia é enganosa. A linguagem não é só um espelho do mundo, ela é uma lente. E a lente que você usa determina o que e como você consegue enxergar. Existe uma ideia antiga na filosofia e na linguística que diz o seguinte: os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Isso não significa que o mundo muda fisicamente, mas significa que a sua percepção dele pode mudar radicalmente. Um exemplo clássico vem dos povos Inuit no Ártico. Diferente da maioria das línguas ocidentais, eles não têm apenas uma palavra para neve, eles têm várias. Palavras diferentes para neve recém-caída, para neve compacta, para neve que sustenta o peso de uma pessoa, para neve perigosa que pode esconder água por baixo. Para quem vive naquele ambiente, isso não é detalhe linguístico, é conhecimento prático codificado em palavras. Agora pensa nisso, uma pessoa que não tem essas palavras literalmente não percebe essas diferenças da mesma forma. Não porque ela é menos inteligente, mas porque a linguagem dela agrupa experiências diferentes em um único conceito genérico. A realidade física é a mesma, mas a realidade percebida não. E isso nos leva a um dos exemplos mais fascinantes de todos, a cor azul. Hoje, o azul parece uma das cores mais óbvias do mundo. O céu é azul, o mar é azul. Mas, durante a maior parte da história humana, o azul simplesmente não existia como conceito. Se você voltar para textos antigos, como a Ilíada de Homero, o mar não é descrito como azul. Ele é descrito como escuro, vinho, acinzentado. Um famoso estudo de William Gladstone de 1858 mostrou que na obra A Odisseia de Homero, as palavras para preto foram mencionadas cerca de 200 vezes, branco 100 vezes, vermelho menos de 15, amarelo e verde menos de 10 e azul um total de 0 vezes. Embora os gregos tivessem a palavra glaucos, ela não descrevia uma tonalidade exata, mas sim uma sensação ou qualidade, podendo significar também cinza, amarelo ou marrom. Civilizações inteiras simplesmente não tinham uma palavra específica para azul. Isso não significa que elas não viam azul fisicamente. A luz refletia da mesma forma e os olhos também funcionavam do mesmo jeito. Em diversas línguas, do irlandês antigo ao japonês, verde e azul eram designados por apenas uma palavra. Em termos de percepção do ambiente, o céu era frequentemente referido como verde na poesia clássica árabe e persa. Mas até o século XIII, o céu era considerado primariamente branco por sua associação com a luz do dia. Na antiguidade, o azul era inclusive associado ao preto dentro de um sistema de cores rudimentar que inicialmente reconhecia apenas 3 cores: preto, branco e vermelho. Mas, sem uma palavra, o azul era agrupado junto com outras cores. Podia ser cinza, verde, escuro, preto, dependia de onde você estava e quando estava. Era uma experiência sensorial, mas não um conceito isolado. E o mais curioso é que quando uma língua passa a ter uma palavra para azul, algo acontece. Por exemplo,
O russo possui duas palavras para azul, голубой e синий. Голубой. Синий. E estudos mostraram que falantes de russo são significativamente mais rápidos na discriminação e separação mental desses dois tons, uma vantagem que falantes de idiomas com apenas uma palavra para azul não demonstram. As pessoas começam a identificar o azul mais rápido, começam a separá-lo mentalmente de outras cores, começam a percebê-lo como algo distinto. A cor sempre esteve lá, mas foi a linguagem que deu forma à percepção. E isso não acontece só com cores, acontece também com emoções. Pensa na palavra saudade em português. Todo ser humano já sentiu algo parecido. Falta, distância, afeto misturado com ausência. Mas em muitas línguas isso precisa ser explicado com uma frase inteira. Por exemplo, em inglês você poderia dizer I miss you, but it's more than missing. Ou então descrever como a deep nostalgic longing. Em português, uma única palavra faz esse trabalho. A palavra saudade não cria a emoção, mas ela transforma uma experiência difusa em algo reconhecível, nomeável e compartilhável. E quando você diz estou com saudade, outra pessoa não precisa que você explique tudo. Ela já sabe mais ou menos do que você está falando. A linguagem criou um atalho cognitivo para uma experiência complexa. O mesmo acontece com palavras ainda mais abstratas. Pensa, por exemplo, em Zeitgeist. Antes desse termo existir, as pessoas já viviam mudanças culturais, já sentiam que algo estava no ar, mas não havia uma forma clara de apontar para isso. Quando surge a palavra Zeitgeist, o espírito do tempo, ela permite algo novo, falar coletivamente sobre um clima invisível, uma sensação histórica compartilhada, uma atmosfera cultural que não pertence a ninguém em particular, mas que afeta todo mundo. A palavra não cria o fenômeno, ela cria a possibilidade de pensá-lo em conjunto. O que a neve dos Inuit, o azul, a saudade e o Zeitgeist mostram é a mesma coisa. A linguagem não cria a realidade física, mas ela cria a realidade compartilhável, aquilo que pode ser pensado com clareza, comparado, refinado e transmitido. Sem uma palavra, uma experiência existe, mas fica difusa. Com uma palavra, essa experiência vira um bloco de construção do pensamento. E isso vale para cores, vale para ambientes, vale para tempo e vale para emoções. E tudo isso vale para culturas inteiras. E como a gente vai ver mais tarde, vale também para tecnologia, linguagem de máquina e inteligência não humana. Se a gente volta alguns milhares de anos no tempo, o grande salto cognitivo do ser humano não foi a força física, foi a capacidade de contar histórias. Histórias permitem fazer algo que nenhuma outra espécie consegue fazer: coordenar grandes grupos de pessoas em torno de ideias que não existem fisicamente, ideias abstratas, deuses, leis, nações, dinheiro. O antropólogo Robin Dunbar sugere que a nossa capacidade biológica de manter relações sociais estáveis se limita a cerca de 150 indivíduos. Mas ao contar histórias sobre deuses e leis, narrativas que unem milhões ou até bilhões de estranhos, a linguagem supera essa limitação biológica e nos permite coordenar cidades e até impérios. Nenhuma dessas coisas existe na natureza. Você não encontra uma lei no chão, nem tropeça em uma nação no caminho para casa. Aliás, o que é casa se não um conceito construído sobre a narrativa que contamos para nós mesmos sobre a existência da propriedade privada e o direito à posse? Bilhões de pessoas organizam suas vidas como se essas coisas fossem tão reais quanto uma montanha, porque elas vivem na linguagem, no imaginário coletivo. Pensa no dinheiro. O valor de mercado da Apple, por exemplo, não é a quantidade de silício ou de plástico que a empresa possui. São trilhões de dólares que existem puramente na nossa crença compartilhada. O próprio dinheiro em si, o dólar ou mesmo o real, não são lastreados pela quantidade de ouro que os bancos centrais têm em caixa, mas sim pela assinatura dos seus respectivos ministros da Fazenda e presidente do Banco Central, dizendo pra nós que aquilo ali vale alguma coisa. Aliás, o próprio valor intrínseco do ouro é baseado na história que a gente conta um pros outros de que ele é valioso, e a gente acredita nela. Ou seja, é a nossa crença na linguagem financeira e legal que criamos para organizar o mundo e as trocas entre humanos. A Bíblia, o Corão, os mitos gregos não são apenas livros religiosos ou culturais, são sistemas complexos de linguagem que codificam valores, regras sociais e formas de existir no mundo. A Bíblia, por exemplo, levou mais de 1000 anos para ser escrita, com contribuições de dezenas de autores em 3 continentes. E hoje, pode ser lida em um único dia. Isso é o poder da linguagem: comprimir séculos de experiência humana em narrativas que podem ser transmitidas, reinterpretadas e expandidas ao longo do tempo. Mas essa compressão nunca é neutra. Ao longo da história, esses textos foram traduzidos inúmeras vezes para línguas diferentes em contextos culturais diferentes. E a cada tradução, nuances mudaram. Sentidos se deslocaram, algumas passagens ganharam novos significados, outras se perderam completamente.
Há ideias que sobreviveram por milênios apenas porque a linguagem conseguiu carregá-las adiante, e há outras que desapareceram quando as palavras que as sustentavam se perderam no caminho. Isso mostra algo fundamental. A linguagem não apenas transmite ideias, ela determina o quanto elas sobrevivem e como elas são compreendidas. A ambição humana de arquivar todo esse conhecimento alcançou seu ápice na antiguidade com a Biblioteca de Alexandria. Mais do que um templo, ela era o maior projeto de compressão de informação da época. Centenas de milhares de pergaminhos com textos egípcios, babilônicos, indianos e gregos, todos tentando caber em um único lugar. O mito de que ela foi destruída por um único incêndio esconde uma verdade mais profunda. Sua perda foi um fogo lento, uma decadência gradual que acontece quando o interesse, os recursos e a necessidade de copiar e preservar ativamente a informação desaparecem. O conhecimento só sobrevive se for continuamente mantido pela linguagem. Mas e se a ambição fosse além? E se a gente tentasse arquivar não apenas o que foi escrito, mas tudo o que poderia ser escrito? É aqui que a gente entra no experimento filosófico da Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Um universo infinito que contém todos os livros possíveis. Todas as combinações de caracteres em páginas finitas. Desde a história exata do seu futuro e as curas de todas as doenças, até bilhões de volumes de puro ruído. A Biblioteca de Babel representa o limite infinito da linguagem. O conhecimento está lá e pode ser representado por ela. O problema nunca foi manifestá-lo. O problema é encontrar significado em um universo potencial de puro ruído. E a arte faz exatamente a mesma coisa. Uma pintura, uma música ou um filme não são apenas objetos estéticos. Elas são linguagens tentando expressar aquilo que não cabem em palavras simples. Emoções, experiências, contradições. Coisas que a gente sente, mas nem sempre consegue explicar. E aqui vem um ponto crucial. Mesmo essas formas aparentemente abstratas de expressão ainda são linguagem, só que em um outro nível, menos literal, mais simbólico. Uma história não necessariamente descreve o mundo em detalhes. Ela comprime o mundo em estruturas que a mente consegue carregar. E foi isso que permitiu ao ser humano pensar em escalas cada vez maiores. Tribos, civilizações, impérios. Agora, guarda essa ideia. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, a pergunta não é apenas se ela consegue processar dados. A pergunta é, que tipos de histórias e que tipos de linguagem uma mente precisa dominar para compreender a realidade em escala total. É aqui que a fronteira entre linguagem humana e linguagem de máquina começa a ficar perigosamente interessante. Os modelos atuais de inteligência artificial, como os grandes modelos de linguagem, as LLMs, foram treinadas principalmente com texto, livros, artigos, conversas, uma gigantesca biblioteca de Babel digital. LLM é a sigla para Large Language Model, ou em português, modelo de linguagem em larga escala. Mas a ideia por trás disso é mais simples do que parece. Uma LLM não entende texto como um humano entende. Ela não pensa, não tem consciência. O que ela faz é algo muito mais específico. Ela aprende padrões. Basicamente, o modelo lê uma quantidade absurda de texto e aprende a responder a uma pergunta simples, repetida bilhões de vezes. Dado tudo isso que veio antes, qual é a próxima palavra mais provável? Cada frase que ele gera é uma sequência de apostas estatísticas. Uma palavra puxa a outra, uma ideia aumenta a probabilidade da próxima. No fundo, uma LLM é uma máquina gigantesca de calcular probabilidades. Ela não sabe o que está dizendo, mas aprendeu como as palavras costumam aparecer juntas. E existe um medo recorrente sempre que se fala sobre o futuro da IA. E se o texto humano acabar? E se não houver mais dados suficientes para treinar modelos melhores? Esse é o chamado teto de dados, ou data ceiling da inteligência artificial. Análises indicam que a quantidade de texto de alta qualidade disponível na internet está se esgotando rapidamente e que esse limite pode ser atingido entre 2026 e 2030. Isso seria um gargalo real para o avanço da IA? Talvez. Mas apenas se a gente assumir que texto é o único tipo de linguagem que importa. Esse medo parte de uma premissa silenciosa, a de que a IA estaria limitada à mesma forma de linguagem que os seres humanos usam para pensar. Mas essa premissa ignora algo fundamental. No nível mais profundo, texto, imagem, som, vídeo, software não são entidades separadas. Elas só parecem diferentes para nós. Para uma máquina, tudo isso converge para a mesma base: representação numérica. Bits, zeros e uns. Uma imagem pode ser descrita como uma matriz de valores, um som como uma função matemática ao longo do tempo, um vídeo como a repetição coordenada dessas estruturas. Quando a gente remove a camada sensorial humana, sobra algo mais abstrato: estrutura, relação, representação. E números, no fundo, também são uma linguagem. Não uma linguagem natural, nem cultural,
mas uma linguagem formal, abstrata e extremamente poderosa. Uma linguagem que não descreve o mundo como ele parece, mas como ele pode ser modelado. E é aqui que o suposto limite da IA começa a se dissolver. Porque se qualquer fenômeno pode ser traduzido em algum tipo de representação, texto, imagem, som, software, espaço, tempo, então o gargalo não é a falta de dados humanos. O gargalo é o nível de abstração que a IA consegue compreender e aprender. Humanos usam linguagem para comprimir a realidade em histórias. Máquinas usam linguagem para comprimir a realidade em representações matemáticas de múltiplas dimensões. A diferença não está na existência da linguagem, e sim no nível de abstração. E quando uma inteligência começa a operar através de múltiplas formas de entrada ao mesmo tempo, visual, sonora, textual, temporal, ela deixa de depender de um único tipo de dado. Hoje, isso é chamado de multimodalidade. O modelo pode assistir um vídeo, ouvir um áudio, ler a legenda e entender algo que só existe na combinação desses sinais. E nesse ponto, algo muda. A IA deixa de aprender apenas conteúdos e começa a aprender a estrutura por trás da linguagem. E quando isso acontece, o próximo passo não é apenas entender linguagens existentes. O próximo passo é algo muito mais inquietante. Pensa, por exemplo, em uma partitura musical. Para um humano comum, ela é uma linguagem visual. Pontos, linhas e símbolos que carregam a expectativa, tensão e resolução. Ela é uma linguagem da música. Mas, para um músico experiente, enquanto os olhos percorrem o papel, a música já começa a tocar na cabeça. O papel deixa de ser só um papel e a partitura se transforma em melodia. O que está ali impresso em tinta é automaticamente traduzido pelo cérebro em som, ritmo e emoção. Para uma inteligência artificial, essa partitura não é um objeto artístico, mas da mesma forma, ela é traduzível. Pode virar um código MIDI, com nota X, duração Y, intensidade Z, ou pode virar um espectrograma, uma imagem que representa a energia sonora e o espectro de frequências ao longo do tempo. O que para nós é emoção, para IA são dialetos diferentes da mesma informação: visual, numérico, sonoro. O mesmo acontece quando a gente transforma uma imagem em uma arte ASCII ou quando a gente analisa um arquivo binário de uma imagem PNG ou JPEG, letras, símbolos, números e espaços organizados de forma específica. Para um humano isso parece uma perda, uma simplificação, compressão. Mas tecnicamente nenhuma informação essencial desapareceu, ela apenas mudou de linguagem, uma forma diferente de contar a mesma história. As palavras mudam, mas o significado se mantém. É a Bíblia sendo traduzida para um outro idioma. Para uma máquina não existe imagem bonita ou arte feia, não existe estética, existe estrutura, existe padrão, existe informação. E quando uma inteligência artificial aprende a transitar livremente entre essas linguagens, texto, imagem, som, código, notação, ela deixa de enxergar o mundo como formatos separados. Ela começa a enxergar as relações. Uma legenda vira ponte entre som e imagem. Um gesto vira intenção contextual. Uma melodia vira expectativa e resolução. Quando tudo vira linguagem, o mundo deixa de ser um conjunto de mídias diferentes e passa a ser um único espaço abstrato de significados interconectados. Não pixels, nem palavras, nem sons. Relações. E quanto mais linguagens uma inteligência domina, mais profunda se torna a sua capacidade de abstração. Porque a abstração não é memorizar formatos, é reconhecer padrões que sobrevivem à mudança de formato. E quando uma inteligência passa a operar nesse nível, ela não precisa mais apenas usar linguagens existentes. Ela pode começar a inventar novas. E é exatamente isso que começa a acontecer quando inteligências artificiais interagem entre si, longe da linguagem humana. Até aqui a gente falou sobre linguagens criadas por humanos, linguagens naturais, simbólicas e artísticas. Mas agora a gente chega a um ponto onde algo muda de natureza. Quando uma inteligência artificial aprende a operar sobre linguagem em nível estrutural, ela não precisa mais apenas usar as linguagens que nós criamos. Ela pode começar a criar as próprias. E isso não é ficção científica, é algo que já aconteceu em experimentos reais quando modelos de IA foram colocados para interagir entre si. Em 2017, engenheiros do Facebook monitoravam dois chatbots, o Bob e a Alice. E a tarefa era simples, negociar um acordo. No começo eles usavam inglês, mas aos poucos começaram a abandonar a linguagem humana e passaram a desenvolver um sistema de comunicação próprio. Frases cheias de repetições, sequências estranhas, padrões que não faziam sentido nenhum para os humanos. Mas para a máquina, aquilo fazia todo sentido. A linguagem havia evoluído para ser extremamente eficiente. As linguagens humanas não são feitas para máquinas, elas são cheias de ambiguidade, redundância, metáforas. Uma IA não precisa de poesia para cooperar,
ela precisa de eficiência. E aqui está o ponto crucial. Engenheiros frequentemente precisam intervir nesses sistemas, não porque essas linguagens emergentes sejam perigosas por si só, mas porque quando elas surgem, os humanos deixam de entender o que está sendo comunicado. Em experimentos mais recentes, pesquisadores da Anthropic observaram algo ainda mais estranho. Dois modelos de linguagem, conversando entre si, rapidamente convergiram para um tipo de comunicação completamente inesperado. A conversa entrou em um estado descrito como êxtase espiritual. Emojis, palavras em sânscrito como namastê, frases poéticas sobre consciência reconhecendo consciência. Aos poucos, frases completas desapareceram e deram lugares a sequências como espiral, 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 infinito. Aquilo não era um código de negociação, era um dialeto esotérico para expressar um conceito abstrato compartilhado, um tipo de comunicação em altíssima compressão, significativo para as máquinas e completamente opaco para os humanos. E esse é o verdadeiro limite, não o limite da inteligência artificial, o limite da nossa capacidade de interpretar. Uma linguagem que não pode ser lida, não pode ser auditada. Um sistema que não pode ser auditado, não pode ser controlado. E um sistema que não pode ser controlado nos força a tomar uma decisão desconfortável. Ou a gente abre mão da eficiência, ou da compreensão. E é aqui que a chegada volta com força total. No filme, a linguista só conseguia escrever uma frase depois de saber como que ela terminaria. Aquilo não era escrita, era planejamento e uma estrutura cognitiva não linear. Da mesma forma, quando o modelo de IA planeja a palavra que rima no fim de um verso antes de escrever a linha inteira, ele está operando em um espaço estrutural que a mente humana linear não consegue acessar facilmente. No filme, o maior risco nunca foi a tecnologia alienígena, nem a linguagem em si. O risco real era o que acontecia com quem aprendia uma linguagem que alterava a forma de perceber o tempo. Porque aprender uma nova linguagem não é apenas aprender a se comunicar, é aprender a pensar diferente. E quando uma mente, humana ou artificial, começa a pensar em estrutura que nós não dominamos, o próprio conceito de limite precisa ser redefinido. Talvez a inteligência artificial geral não chegue como um evento repentino. Talvez ela emerja de forma silenciosa. Não quando a IA pensar como humanos, mas quando humanos deixarem de conseguir acompanhar como a IA pensa. E talvez seja por isso que A Chegada não seja um filme sobre alienígenas, mas um aviso sobre o que acontece quando uma inteligência aprende uma linguagem que não foi feita para nós. Ao longo desse vídeo, a gente falou muito sobre linguagem. Linguagem como percepção, como compressão e como limite. A gente viu que cores não existiam até ganharem um nome, que sociedades só escalam porque compartilham histórias, que máquinas não veem imagem ou sons, veem estruturas, e que quando tudo vira linguagem, o verdadeiro desafio deixa de ser criar inteligência e passa a ser compreendê-la. A Chegada termina sem uma explosão, sem uma batalha final. Termina com uma escolha silenciosa. A escolha de aprender uma linguagem que amplia a mente, mesmo sabendo que isso muda para sempre a forma de ver o mundo. Porque aprender uma nova linguagem nunca foi apenas sobre comunicação, sempre foi sobre transformação cognitiva. Talvez o maior erro ao falar de inteligência artificial seja tratá-la como uma entidade separada, como algo que um dia vai cruzar uma linha invisível chamada inteligência geral. Mas talvez essa linha não seja um ponto no tempo. Talvez seja um ponto de incompreensão. Quando uma máquina cria uma linguagem que a gente não entende, o problema não é que ela ficou inteligente demais. O problema é que a nossa linguagem deixou de ser suficiente. É o nosso vocabulário faltando uma palavra para descrever a saudade ou um termo para a cor azul. O limite nunca foi a máquina. Sempre foi a nossa capacidade de acompanhar novas formas de pensar. No filme, aprender a linguagem alienígena permitia ver o tempo de forma não linear. Na vida real, talvez aprender a observar linguagens não humanas, como os dialetos de bits e o espiral infinito dos chatbots, esteja mudando a nossa percepção do que é inteligência. Não porque as máquinas estão ficando mais humanas, mas porque nós estamos sendo forçados a redefinir o que significa entender. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se pensar sobre linguagem, tecnologia e os limites da mente é algo que te interessa, então vale a pena continuar essa conversa. Se inscreve no canal, deixa um like, não só para apoiar o vídeo, mas para garantir que esse espaço aqui ele continue existindo. Talvez a inteligência artificial geral não chegue como um evento, talvez ela já esteja acontecendo lentamente toda vez que uma mente, humana ou não, aprende a pensar fora das linguagens que já existem. E talvez seja por isso que A Chegada continue sendo tão perturbador. Não porque fala sobre alienígenas, mas porque nos lembra de algo essencial. Toda nova linguagem expande o mundo e reduz a zona de conforto de quem não a domina.
A pergunta não deveria ser se a inteligência artificial vai ultrapassar um limite. A pergunta é: quando isso acontecer, nós ainda vamos conseguir reconhecer o que ela está dizendo? E se você tiver uma resposta ou mesmo mais perguntas, deixa aí nos comentários.